Estou na live. Boa noite, pessoal. Cláudia Aguiar. Vanessa Dutra, terapeuta. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme ter vocês aqui. Gui, coisa boa. Jaqueline. Se perdeu nos horários, né, Jaque? Coisa boa, todo mundo chegando. Renanzito, Carlos Vinícius, Bugica, grande Bugica, Diego Rimoli. Neide não perde, ó. Neide tá sempre aí. Joicinha, saudade de você, Joicinha. André Matos, coisa boa ver esse pessoal aí. Cadê o meu amigo Oswaldão? Natália Cardoso. Drica! Beijão, Drica. Marcela. Sheila. Arthur e Helena Mello. Ike. Vamos acenar pro Ike aqui. Nem precisa chamar, né, Neide? Coisa boa. Hoje o nosso papo vai ser muito gostoso. É claro que todos eles são, né? Mas o Oswaldão é uma pessoa muito querida e tenho certeza que vai trazer muito conteúdo aí pra gente. Olha ele chegando aí. Olha ele aí. Deixa eu chamar ele aqui. Tá chegando, tá chegando. Hello! Ah, tá bom, E a aí, iluminação. Um pouquinho escuro, mas tá naquele esquema. Tá melhor do que tava. Tá vê se ótimo melhorou um agora. pouquinho. Melhorou? Melhorou. Melhorou. E aí, coração? Coração batendo forte. Talvez a maior parte das pessoas não saibam o motivo real disso, né? Não, não, Eles não não. sabem, mas eu vou começar Ainda não. contando, né? Na verdade, pessoal, assim, eu dou treinamento, para mim é hiper tranquilo dar treinamento, né? Eu falo bem em público, enfim, acho que falo bem em público, Com mas certeza. é a primeira vez que eu estou fazendo uma live na vida. Eu tenho tinha, né? Porque agora não tenho mais algumas restrições. Então o coração está batendo bem forte, que é a primeira vez que a gente está fazendo algo parecido. E não podia ser diferente fazer com você, Cris, que lá atrás, né, já tem mais de 50 dias, você já havia me convidado, eu tinha exposto os motivos de não fazer uma live, que são motivos voltados mais para a área comercial, enfim, e você sabe que não é a minha vibe. E aí você me convidou para contar um pouquinho da história e o que a PNL foi transformadora na minha vida. E sendo assim, eu só poderia fazer a primeira vez uma live na vida, né? Eu fujo de câmeras, todo mundo Ó, sabe disso, eu fujo de câmeras, se não podia ser com uma pessoa diferente, que é você, uma pessoa que eu confio muito, que eu amo muito, e com um conteúdo que eu tenho certeza que não só vai ajudar nós nessa conversa, como todas as pessoas que estão assistindo a gente, né? Então, uma que gratidão muito bom. grande por ter sido convidado por você. Eu te amo muito, você sabe disso. Eu sei. Vamos junto. E eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Tem um pessoal chegando aí, bastante gente chegando, pessoal animado. E eu vou fazer a apresentação do projeto, como eu sempre faço, e depois eu vou te apresentar. Bom, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer novamente estar aqui nesse horário de 21h29, fazendo essa live e levando um pouco de conhecimento, de informação e também de alento para o coração de muita gente que está aí perdido com tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que a gente está vivendo um momento inusitado, um momento que a gente não sabe o que vem pela frente, mas o fato da gente ter uma inteligência emocional, o fato da gente ter entrado nesse caminho da PNL, traz para a gente ferramentas inestimáveis. Então, muita gente às vezes pergunta como é que pode a PNL trazer tantos recursos assim, tantas mudanças? É efetivo? É verdade mesmo? E aí, o que eu pensei? Vou trazer pessoas que passaram por esse processo para que venham aqui contar a sua história. Como foi esse despertar pela PNL, pelo autoconhecimento? Alguns estão dando continuidade, outros
fizeram o DL há pouco tempo, mas já têm resultados e estão vendo o diferencial durante esse processo. Então, sempre tem uma ficha que cai, sempre tem um aprendizado, é sempre muito gostoso. Hoje, em especial, a gente tem a presença de uma pessoa, para mim, muito querida, que é o Oswaldo. O Oswaldo, eu, quando fiz o meu DL há 11 anos atrás, ele fazia parte da equipe do DL Rio. Sempre foi um profissional extremamente competente, comprometido, e sempre foi um exemplo para mim dentro da equipe. Então, eu me espelhei em muita coisa no Oswaldo, né, não só ali dentro da equipe, mas com o trabalho meu da PNL. Né, eu agradeço muito a força dele, a estrutura dele, tudo que ele me apoiou, e muita coisa que eu aprendi com ele. E ele tem uma história muito bonita para contar desde lá de trás, e tudo que ele depois desenvolveu, porque ele não parou só ali como um treinador, né? Ele foi além. E eu vou deixar essa história para ele contar, que vai ser muito melhor. Mas eu quero dizer, Oswaldo, que eu te admiro muito, tenho muito orgulho de ser sua amiga, de fazer parte de trabalhos com você, como é no NV, como é no Respire. E sei que esse papo nosso hoje aqui vai ser muito rico, de muita troca e de muito aprendizado. Fique à vontade, se apresente e conta pra gente como é que foi esse início aí de PNL, de autoconhecimento. Bom, vamos lá. Primeiro, Cris, quero te agradecer de novo pelo convite. Sabe que eu tenho uma grande admiração por você também, por quem você é e por quem você representa na minha, pelo que você representa na minha vida. Mas mais para frente eu falo um pouquinho mais disso. Mas para contar um pouco da história de como a PNL entrou na minha vida, eu vou ter que dar um grande passo ao passado, né? Contar um pouquinho quem era o Oswaldo antes da PNL, né? Antes da PNL ter surgido na minha vida. Eu venho de uma família, né? Meu pai é nordestino, do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Triunfo, que Opa! Travou. Eita. Oswaldo, deu uma travada. Deu uma travada porque entrou uma ligação aqui. Acabou de Tá. entrar uma ligação aqui. Você parou em Triunfo. A gente te ouviu até Triunfo. Uma cidade chamada Triunfo, no interior de Pernambuco, que é uma cidade, é o oásis do deserto, é uma cidade de montanha, tem um açude lindo. Meu pai é de lá. Meu pai era filho de um dono de sítio, um sitiante, na verdade, e meu pai ele começou a trabalhar com vendas muito cedo. Ele tinha 11 irmãos e ele não queria seguir aquela sequência, e aos 7 anos ele já pegava frutas do sítio para vender no centro da cidade. Então meu pai era um vendedor, e aos 10 anos, fazendo um resumo muito rápido, ele já não vivia já dentro da casa, ele trabalhava na padaria da cidade e ele comercializava várias coisas na feira, fruta, galinha e por aí foi. Fez os estudos dele, com 18 anos pegou o chamado pau de arara e foi para São Paulo para tentar a vida, se formou em contabilidade, mas ele sempre foi um vendedor. Isso que é o principal. Conheceu minha mãe em São Paulo, minha mãe é mineira, e vieram para o Rio de Janeiro, e aqui eu nasci. Então eu cresci dentro de uma família. Meu pai ele sempre teve esse espírito de vendedor. Meu pai sempre foi um vendedor nato, né? Ele começou a representar algumas empresas, mas ele sempre vendia alguma coisa a mais. Então ele vendia livros, ele vendia joias, ia no centro da cidade. Então eu vivi numa casa, né? Onde eu via meu pai sair todo dia com uma pastinha na mão para vender, e ele chegava às vezes à noite cansado e muitas vezes pegava, se trocava e saía para visitar os clientes que ele já visitava na representada, que era de uma empresa que ele tinha, e ele saía para vender outras coisas para complementar a renda de casa, né? Graças a Deus nunca faltou nada. Mas eu sempre via ele chegando em casa muito cansado, mas sempre com um sorriso nos lábios. E aí, desde muito cedo, dentro desse ambiente de venda, meu pai depois se tornou um empresário, quebrou quando eu tinha 13 anos de idade, e eu fui fazer meus estudos, estudei em escola pública a minha vida inteira. A gente não tinha condições naquela época, meu pai não tinha condição de pagar um estudo para mim em escola particular, na época se falava em escola particular, mas eu sempre cresci vendo esse mecanismo de venda. E crescendo, eu tenho até alguns exemplos engraçados, né? Teve uma vez que ele também chegou a ter uma transportadora que virou um caminhão, aí virou uns grampos, acetona, um monte de coisa.
e foi uma perda total, mas que parte eles tinham recuperado. E aí meu pai chegou cheio de grampo e acetona, e na rua da casa dos meus pais, que era no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha uma feira, ainda tem uma feira, ele mora exatamente na mesma casa. E aí eu pedi para ele para vender os grampos e a acetona na feira, botar uma banquinha na feira e começar a vender. Então, a paixão pela vendas ela começou desde cedo. Eu vendia, eu ia para a escola, a gente não tinha lanche, tinha merenda, tinha os amiguinhos que tinham mais condição financeira, e os lápis e canetas, na época dava-se muito lápis de brinde das empresas que ele trabalhava. Travou de novo? Travou de novo? Opa. E aí os lápis eu vendia na escola, eu trocava por lanche, né? E aí, aos 18 anos, meu pai, um cara sempre muito, um cara muito ético, muito honesto, mas um cara bem conservador, o sonho dele era que eu fosse para a Força Militar, né? Tudo que eu não queria na vida era me tornar militar. Era tudo que eu não queria. Então, quando eu fui me alistar para o Exército, para servir o Exército, eu consegui uma baixa, dei o meu jeitinho de conseguir uma baixa, eu tinha alguns amigos, e aí eu pedi a primeira oportunidade para ele para trabalhar com ele em vendas. Ele representava uma empresa muito pequena de São Paulo, e eu pedi para ser preposto na área de vendas junto com ele, né? E ele me disse não. E aí eu fui fazer um teste na época para trabalhar na parte administrativa das lojas americanas, passei no teste, mas não fui chamado, mas com aquela ideia fixa na cabeça de me tornar um vendedor. E aí cheguei, tive um bate-papo com ele e falei, pai, eu quero trabalhar com vendas, eu gosto do que você faz. E ele me entregou uma tabela, me entregou uma pasta, e lá fui eu vender abrasivos. Na época eu não sabia do que se tratava aquilo, né? Para quem não sabe, abrasivo é lixo, tem disco de corte, tem um bando de coisas. Só que isso tem bastante tempo, viu, gente? Isso aí vamos falar que tem mais de 30 anos, né? Que isso aconteceu, aos 18 anos. E aí, naquela época, os vendedores andavam com calça de linho, camisa de linho, aquelas pastas arrumadas. Só que naquela época eu pesava 68 quilos, com 1,87 m, um varapau sem precedente, tinha cabelo, um cabelo meio aparatinado, porque eu gostava de surfar também. Eu gostava muito de surfar, e eu não tinha nenhum tipo de roupa adequada. Então eu trabalhava de calça jeans e calça de malha. Mas para aquela época, você não via nenhum vendedor trabalhar daquela forma. E sem saber o que estava vendendo, porque eu tinha uma tabela de preço datilografado e um talão de pedidos dentro da minha pasta. Para fazer uma área, que era o centro da cidade do Rio, que ele tinha um cliente só, e sem saber o que estava vendendo. Eu passei 3 meses sem vender uma peça. Todos os dias. Meu pai estava passando uma grande dificuldade financeira na época, ele tinha se desfeito da transportadora dele. E aí eu ia todo dia com o dinheiro da passagem de ida e volta. Eita, linha do tempo, hein? E eu me lembro que eu torcia nas lojas que eu vendia, que eram lojas de ferragens, para ter um café e ter um biscoito, para o cliente me oferecer um café e um biscoito, porque era o que eu tinha para comer, para voltar para casa. E eu insistentemente fazia aquele centro da cidade, de Ásia, visitando todas as lojas que poderiam comprar e as que não poderiam comprar, que nem do segmento eram, na busca de um pedido. E aí, depois de 3 meses, eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho muito orgulho disso, essa empresa não existe mais, chamava-se Ferragens Lima, na Buenos Aires, na rua Buenos Aires, do seu Alberto Lima, um português, bem currão. Os vendedores não gostavam de atendê-lo porque ele xingava. Sabe aquele tipo de pessoa que dá uma pisada em cima da cabeça do vendedor? Só que assim, eu não tinha opção. Ficava fazendo o vendedor esperar 1, 2, 3 horas. Eu não tinha opção. A loja dele era uma loja muito grande, muito boa. E dia sim, dia não, eu passava na loja dele. Até que um dia, e inclusive ele já tinha falado comigo antes, é engraçada essa história, ele olhou para mim de cima a baixo quando eu me apresentei como vendedor na primeira vez. Ele falou, que vendedor, rapaz? Você é um garoto. Porque eu tinha 18 anos, mas eu parecia que tinha 15, né? Assim, fisicamente. Você nem se veste como vendedor.
O que você vende? Você sabe o que você vende? O vendedor tem que saber o que vende. Naquela época, era muito no início, eu nem sabia o que eu vendia direito. E meu pai me disse assim, fala para o cliente que é disco de corte, disco de desbaste e rebolo, ele sabe o que é. E aí ele vai te comprar se ele quiser. Né? E aí eu voltei nele, só que ele estava bem estressado. Esse dia ele virou para mim e perguntou se eu tinha... Era um acessório, uma peça, que nem era vendida, era um acessório para vender esses produtos que o outro fabricante não tinha entregue a ele, se eu tinha aquilo para fornecer para ele caso ele me comprasse. E eu me lembrei que dentro da estante do meu pai tinham várias dessas pecinhas. Eu falei, não, eu tenho sim. Eu trago isso para... Inclusive eu tenho isso em casa, eu trago, se o senhor quiser, eu trago para o senhor amanhã. Ele vai trazer mesmo? Senão eu vou cancelar o pedido. Eu passei as 2, 3 horas mais tensas da minha vida. Minha letra é horrível, você sabe disso, amiga. Minha letra é muito bonita. E foi a primeira vez que eu estava preenchendo um talão de pedido. E aí, eu tirei um pedido, o pedido foi um pedido enorme. Eu cheguei em casa muito feliz, já abrindo a estante. Papai, o que você está fazendo? Eu não pode pegar isso. Eu falei, eu vou pegar sim. Era um pedido enorme, que deu uma grana muito legal naquela época. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar. Pedi para meu pai me levar na época na Temper. Nossa, mãe, hein? Isso é velho, hein? Porque eu queria me vestir igual aos vendedores. E ele, no cartão dele, sabiamente, eu comprei uma calça de linho, 2 camisas, um sapato, um cinto e uma pasta. Ali eu me tornei um vendedor. E aí, a partir daí, já com esse pouco dinheiro que eu tinha, eu me matriculei no pré-vestibular. Meu sonho era passar por uma universidade pública, mesmo sem ter estudado em escolas que me dessem essa condição. E me matriculei, e aí eu comecei a vender. Depois dessa primeira venda, as vendas começaram a acontecer. E como nada por acaso, um mês depois, meu pai me falou que tinha um cliente que era em São Gonçalo, né, em São Gonçalo, e que ele não atendia há muitos anos, eu não queria fazer essa região. Se eu não queria visitar esse cliente. Eu visitei o cliente, peguei um ônibus para São Gonçalo. Chegando em São Gonçalo, eu atendi o cliente, ele não me comprou nada. No caminho de volta, eu com o hábito de andar com pouco dinheiro, vi uma loja de parafusos no centro de São Gonçalo, chamada FANAC Parafusos. Puxei a sineta de maneira inconsciente, desci, entrei no cliente, ele já estava fechando as portas. Ele me atendeu, me deu um pedido e falou que existia várias lojas do segmento no centro de Niterói. Por acaso, onde você mora, minha amiga. E aí, eu não tinha dinheiro, nem para voltar para casa, porque eu estava com dinheiro contado, eu pedi dinheiro emprestado. Desci à noite, fiz o centro mapeei o centro de Niterói todo, aquela parte da Punta da Areia, andei aquilo tudo, vendo quais eram as lojas. Cheguei em casa, peguei um pouco do dinheiro, 6 horas da manhã estava eu em São Gonçalo, esperando a loja abrir para devolver o dinheiro, e eu comecei a fazer essa região. E aí, mais 3 meses para frente, eu me tornei, eu conquistei todo o mercado de Niterói e São Gonçalo, eu me tornei o vendedor número 2 da empresa, muito rapidamente, da empresa a nível nacional. E aí eu deixei de ser vendedor preposto do meu pai, me tornei representante, e aí outras fábricas começaram a olhar para isso, e aí começaram a vir representações, uma em cima da outra. E aos 21 anos, de 20 para 21 anos, eu montei uma distribuidora com meu pai também, além de ser representante comercial. E foi uma empresa que deu muito certo, ela crescia muito. Mas como meu pai vinha atravessando algumas dificuldades financeiras, muitas vezes ele precisava do recurso da empresa para poder arcar com a despesa de casa. E estava certo, porque eu morava em casa junto com ele, estava tudo bem. E aí eu fui crescendo nesse ramo de representação comercial muito rapidamente. E aí construí também a empresa de representação e pedi desligamento do meu pai da empresa que nós éramos sócios. Foi um momento muito complicado, porque meu pai ele não queria que eu saísse da distribuição também junto com ele, porque a coisa andava muito bem, mas eu percebia que a coisa não crescia da forma como eu gostaria que crescesse, até por conta dessas retiradas que às vezes eram necessárias, e eram de fato muito necessárias. E aí eu montei meu primeiro escritório. Tá muito longa a história, que eu vou chegar rápido. Montei o primeiro escritório. Não, vai lá, termina aí e tá sendo legal saber. Eu tô achando ótimo. Eu acho que eu nunca te contei essa história desse jeito, não, né? não. Essa eu não sei, por isso que eu tô aqui interessada.
Aí eu montei meu primeiro escritório de representação. E aí as representações foram somando, somando. Eu comecei a ter um destaque muito grande, não só no segmento que eu atuava, como outros segmentos. E aí eu já cheguei a ter aí um número bem considerável de secretárias, um número muito grande de vendedores. Só que desde muito cedo eu sempre fui um cara muito perfeccionista, muito detalhista e um executor, né? Eu nunca tive medo de trabalho, eu sempre trabalhei muito. Essas eram características muito legais minhas, né? Mas ao mesmo tempo, um cara muito impetuoso, que carregava as suas verdades absolutas. Até porque eu tinha obtido um resultado muito bacana na minha vida. Eu cheguei a um ponto de eu ter uma cobertura no Recreio, com várias secretárias, muitos vendedores, 18 representações, 4 multinacionais. E eu me achava um cara muito feliz, mas muito feliz, porque da onde eu vim, não que eu tenha... Eu sou de uma família classe média baixa, gente, eu nunca passei fome, né? Estudei na UFRJ, consegui passar para a UFRJ, fiz 2 anos de pré-vestibular para o curso de administração, mas um cara muito impetuoso e muitas vezes arrogante, extremamente arrogante. Tem uma coisa muito interessante que as pessoas me perguntavam. Eu trabalhava muito, eu trabalhava 14 a 18 horas por dia. E eu me lembro a primeira vez que a minha mãe, acho que foi minha mãe que me perguntou, não sei se foi minha mãe, enfim, ela deve estar me vendo aí. Ela me perguntou se eu preferia ser feliz ou estar certo. Naquela época eu respondi, eu prefiro estar certo. As minhas verdades eram as verdades absolutas e restritas e extremamente categóricas. Eu fazia a coisa com muita excelência. E na minha ignorância emocional, eu cobrava que as pessoas que estavam à minha volta, minhas secretárias, meus vendedores, os fabricantes, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, eu exigia que eles trabalhassem com a mesma, não é a mesma perfeição, mas da mesma forma que eu trabalhava, né? Porque era a forma que dava certo. Então eu não conseguia entender por que as pessoas não faziam a coisa certa da forma que deveria ter sido certa, mas era o meu certo. E o meu certo nem sempre estava 100% certo. Então, assim, um cara extremamente impetuoso. E com tudo isso, um workaholic, você me conhece, essa característica eu ainda tenho, hoje muito menor do que era antes. Eu trabalhava muito. Eu não me alimentava bem. Eu comia qualquer coisa quando eu comia. Eu dormia muito mal, eu tocava projetos a noite inteira. Eu estava casado e efetivamente eu não dava atenção ao meu casamento. Eu amava muito a minha família, mas eu nunca tinha tempo para minha família. Digamos assim. Só que você me perguntava se eu era feliz, eu falava, claro que eu sou feliz. Olha o que eu construí. Olha o que eu estou construindo. Olha aqui o número 1. Então, assim, eu não tinha nem muito tempo. Tudo funcionava bem profissionalmente e financeiramente. Profissionalmente, entre aspas. Porque muitas pessoas com quem eu trabalhava literalmente me odiavam. Exatamente por ser esse cara muito assertivo e exigir que as pessoas fizessem a coisa da maneira certa. Mas, ao mesmo tempo, muito ávido por conhecimento. Então, desde que eu comecei minha carreira de profissional de vendas, eu sempre fiz muito cursos e treinamentos. Eu me lembro que eu cheguei a fazer curso, acho que não sei nem se ainda tem, com o Marins, que dava vários cursos. Eu comprava vídeos do Marins, fui para curso do Marins. Fugiu o nome também, era Marcelo, não lembro, que era Sucesso em Vendas, o Marcelo, não sei das quantas. Eu sempre fiz muito cursos e treinamentos. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Eu visitando um cliente meu, que talvez ele esteja aí, que eu mandei uma mensagem para ele, não sei se ele viu, que eu mandei agora também, em cima da hora, chamado Roberto Tadashi Tani. Era um distribuidor meu de Itaguaí, mas mais do que um distribuidor, um grande amigo. Apesar de eu não trabalhar no segmento, ele continua sendo um grande amigo pessoal meu. Eu fui visitar a loja dele e a noiva dele tinha feito treinamento DL. Tinha feito DL 13, né, no Rio de Janeiro.
E aí ele disse que ela voltou muito modificada, porque ela trabalhava com ele, mas ela não tinha atitude. Ela voltou extremamente transformada, que era um treinamento legal pra caramba. Eu olhei pra cara dele e falei, tá bom, mais um treinamento que eu vou fazer. Aí ele falou, você quer fazer junto comigo? Eu falei, claro, cara, faço. De boa, vamos fazer. A questão era ajustar o final de semana. E nós marcamos para o final de semana do DL14. E aí ele teve um contratempo, ele teve esse contratempo, e aí ele me ligou, a gente com treinamento pago já, enfim, ele me ligou avisando que não daria para fazer aquele treinamento, mas me pediu, pô, cara, não vai fazer não, que eu quero que você faça junto comigo. Eu falei, não, beleza, para meu cliente, meu amigo, é meu amigo ainda, não é mais meu cliente, mas é meu amigo. E aí eu tinha um evento já programado para o próximo DL, eu tinha uma feira em São Paulo, que eu estava participando, não deu para fazer o DL subsequente, e acabei fazendo o DL 16. E aí é que tá, aí é onde começa toda a mágica, eu acredito. Né? Um cara com um casamento destroçado, porque realmente eu não dava atenção, não estou dizendo que a culpa era 100% minha, porque a culpa nunca é 100% de alguém, um cara que amava a família, mas não tinha tempo para amar a sua família, para estar com seus pais, com as suas irmãs, um cara que tinha pouquíssimos amigos, na verdade, eu não dava valor às amizades, eu dava valor às minhas amizades, eram amizades muito focadas naquela época. Isso era tudo acontecia na minha cabeça, focada em desenvolvimento, em crescimento profissional. Então eu me aproximava realmente das pessoas para efetivar bons negócios. Eu era um bom amigo, mas eu era muito focado na parte profissional. Um cara que não dormia, comia mal, se alimentava mal, toda hora estava doente. Chega a ser até engraçado, porque teve uma época que eu botei uma chaise dentro do meu escritório e eu não voltava para casa. Eu trabalhava até de madrugada, tomava um banho no escritório, dormia no escritório para não precisar voltar para casa. Só que a minha casa ficava a menos... Eu tinha carro a menos de 1.000 metros do meu escritório. Isso aos 33 anos de idade, 32 anos de idade. E aí, com casamento em ruínas, um monte de coisa acontecendo, só que eu não sabia o que era o DL. Para mim era mais um treinamento. Eu me lembro que eu não fechei o meu DL. O Tadashi me passou o contato, a pessoa ligou, passei para minha secretária, ela perguntou o preço, a gente fez o depósito, eu fui fazer o DL sem saber o que era o DL, que para mim era mais um treinamento de desenvolvimento e liderança. Só que chegando lá, aí que começou a acontecer mágica. Porque como vendedor, a gente tem um pouco dessa perspicácia de observar as pessoas. E aí quando eu cheguei, e eu vi que algumas pessoas com a pasta na mão, ou seja, com a pasta do treinamento, algumas apreensivas, outras preocupadas, mas as outras pessoas que tinham as levado, que a estrutura do treinamento é assim, você leva as pessoas para fazer o treinamento, todo mundo feliz, todo mundo com sorriso. Eu olhava para aquele povo e falei, gente, mas como é que pode? Esse povo todo feliz, gente. Tá todo mundo aqui muito feliz, muito alegre. Eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Eu pensando, tem alguma coisa aqui. E lógico que as pessoas se aproximam para conversar com você e as pessoas felizes eram as pessoas que não tinham a pasta, que já tinham feito o treinamento, né? Ali naquele momento já caiu a primeira ficha. Eu já falei, olha, tem alguma coisa de diferente nessa parada. Não tem nada a ver com o que eu já fiz na minha vida. Eu tinha feito muitos cursos. O treinamento iniciou. Eu não posso falar muito sobre o que acontece no treinamento, obviamente, né? Mas tinha uma metáfora inicial nesse treinamento. E quando essa metáfora começou a ser proferida por uma pessoa pequenininha, baixinha, mas com uma voz de tufão, aquela metáfora atingiu em cheio a minha mente, o meu coração, e ali eu tive a certeza absoluta que eu estava no lugar certo. Que aquele final de semana ia ser algo surpreendente. E criei muita expectativa. E todas elas foram infinitamente superadas. Todas elas, assim, sem... reviver o DL mentalmente sempre vai me emocionar, porque
a cada dinâmica que acontecia do treinamento, a cada etapa do treinamento, não caíam fichas, caíam orelhões, assim. A condução da Fabiana e da equipe na época, excepcional como é hoje, e caíam fichas e tinha hora que eu me perguntava e falava assim, caramba, o que mais eu tenho o que mais eu vou absorver, o que mais eu vou aprender com padrões comportamentais que me levaram a excelentes resultados sendo expostos e que eu não tinha a menor consciência, simplesmente eu fazia daquele jeito e dava certo, e padrões comportamentais que estavam levando a minha vida para a lona, né? Onde eu tinha um conceito sobre felicidade que era um conceito totalmente deturpado. E eu agradeço todos os dias ao Tadashi ter me convidado, sem saber o que era o treinamento também, porque bem provavelmente eu não seria o Oswaldo que sou hoje. Eu não teria inteligência emocional, porque depois disso muitas adversidades foram surgindo na minha vida também. E graças à inteligência emocional, todas elas foram superadas com muito mais tranquilidade, muito mais facilidade, serenidade, assertividade. E aí o DL começou e cada dinâmica era uma coisa mais louca do que a outra, assim, mais louca no bom sentido, em termos de aprendizagem. Eu comecei a descobrir quem era o verdadeiro Oswaldo, para que ele veio ao mundo, quais eram os... Não todos, gente, mas milhares de padrões comportamentais eram jogados em cima de mim num turbilhão de emoções e eu, caramba, eu sou tudo isso, eu posso ser mais tudo isso e posso deixar de ser um monte de coisa que me levava a resultado indesejado. E eu fui, assim, desde o primeiro segundo com o coração muito, muito, muito aberto, com a mente muito aberta para aprender ao máximo, que também já era uma característica que eu carregava, mas eu mergulhei muito de cabeça dentro de cada etapa do DL. E aí que foi o ponto. Dentro de muitas dinâmicas, todas foram muito importantes, teve uma que me chamou muita atenção, uma técnica chamada Rebirth, que foi assim, o grande fechamento de todo aquele quebra-cabeça que eu tinha vivenciado. Eu tive acesso a memórias que jamais, naquela época, eu podia imaginar que eu iria acessar. Memórias que formaram padrões comportamentais. Alguns desses que me levavam a excelentes resultados na área profissional e financeira, e padrões comportamentais que me levavam literalmente à lona, né? Que estavam destruindo a minha vida, estavam destruindo a minha saúde física, que estavam destruindo a minha... Eu não tinha... Quer dizer, eu tinha amigos, eu tinha muitas pessoas que queriam ser meus amigos, mas eu não dava o real valor a uma amizade. Eu não me permitia que as pessoas se aproximassem de mim para serem minhas amigas. Para mim era assim, as pessoas só se aproximavam de mim por algum tipo de interesse. Mas era lógico, né? Porque eu só me aproximava das pessoas, naquela época, por algum tipo de interesse. Então, era óbvio que eu pensava dessa forma. Hoje, com a PNL, e no treinamento, isso ficou muito claro para mim. Mas eu tive percepções que foram assim, muito fortes, e de memórias muito antigas. E a mesma memória, teve uma memória em específico, né, para não estragar para quem não fez o treinamento ainda, que me mostrou que aquele cara decidido, aquele cara guerreiro, aquele cara perfeccionista, detalhista, nasceu de um fato que eu tinha vivenciado quando era muito pequeno. Mas aquele mesmo cara autodestrutivo, aquele cara arrogante, impetuoso, também tinha nascido exatamente daquele mesmo fato. E aí foi uma loucura, né? Porque uma loucura no bom sentido, que eu perguntei, o que é isso aqui? O que essas pessoas conseguem promover para outras pessoas? E de maneira inconsciente, isso não foi consciente, eu pensei assim, cara, eu preciso fazer parte disso aqui. Eu preciso muito fazer parte disso aqui. Mas qual foi o caminho que eu encontrei na época? Mal acabou meu DL, tinha um Águia Real marcado, tinha um Practitioner, um curso de formação em programação neurolinguística. E aí, cara, eu não pensei duas vezes. Aí eu fui fazer o Águia Real, eu fui fazer o Practitioner, e continuei tocando minha carreira com muito mais inteligência emocional, dando valores a coisas que eu não dava antes, né? Eu tenho uma mãe, meus pais são bem idosos, eu tenho um pai sensacional, tenho uma mãe maravilhosa, e
ter percebido aos 33 anos que eu não tinha aproveitado tanto do amor que minha mãe me dava todos os dias, a dedicação que ela me dava todos os dias, porque eu amava muito, mas eu não, digamos assim, eu não demonstrava esse amor. Eu pensava no amor, mas eu não demonstrava. A mesma coisa para o meu pai. Meu pai, eu tinha uma relação, acabei tendo uma relação mais próxima porque a gente foi sócio, então a gente acabou virando amigo. Então as questões que eu tive de infância, boa parte delas já foram desmanchadas. Os pequenos traumas que eu tinha com relação ao meu processo de infância, toda criança tem traumas com relação a pai, mãe, isso faz parte do processo, mais aprendizagens do que traumas, mas boa parte dela já tinha diluído, porque ele tinha se tornado meu sócio e meu amigo, né? A gente já tinha perdido a característica. Era pai e filho, mas éramos sócios e amigos, compartilhávamos tudo junto. Mas mesmo assim, eu não demonstrava o amor que eu sentia por ele. Eu pensava no quanto ele era importante, mas eu não falava, eu não demonstrava, eu era um workaholic, o cara que chegava na empresa e trabalhava e acabou. Eu era o cara, digamos assim. O cara do resultado, o cara assertivo, enfim, e o cara da verdade também absoluta. E Oswaldo, me fala uma coisa, como é que foi? Porque, na verdade, se eram características tão fortes suas, como é que foi essa desconstrução? Que a gente sabe que o DL é aquele startup, alguns comportamentos são totalmente alterados ali dentro e outros a gente vai alterando ao longo do tempo. Como é que foi esse tempo dessa virada aí? Então, a primeira sacada, por exatamente ter essa determinação, a primeira sacada que eu tive, porque eu fazia muitos cursos de treinamento, mas nada que chegasse aos pés do DL, a primeira sacada que eu tive é que o treinamento DL ele tem um procedimento a ser feito pós-DL, né? Um procedimento que a head trainer e a equipe sugere para que a pessoa mantenha esse processo de evolução. E a primeira coisa que eu fiz foi seguir ao pé da letra o que foi determinado. Foi assim, cara, eu não vou citar o que eram 4 procedimentos simples, alguns desses procedimentos diários, outros semanais. Cara, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, cara, se um final de semana gerou, eu falei só uma coisa, que é o amor pelo meu pai, pela minha mãe, me tornar um ser humano melhor, ouvir melhor eu não entendia as pessoas. Eu não entendia porque eu achava que as pessoas deviam pensar da mesma forma que eu pensava. Eu era um cara muito assim. A pessoa pensava diferente, eu pegava e já afastava. Eu falava, você está errado, tchau. Não servia para estar do meu lado. Mas eu seguia ao pé da letra, assim, fazer tudo que foi recomendado pelo DL impreterivelmente. Mas assim, né? E detalhe, o DL seguinte, eu já levei minha principal, a chefe das minhas secretárias. A chefe da minha secretária estava fazendo o DL seguinte. E no outro DL, eu estava levando uma outra funcionária minha. E depois eu comecei a levar a minha família para fazer o DL ao mesmo tempo. Eu fui fazer o Águia Real e fui fazer o Practitioner, que foi um curto espaço de tempo. E lógico, eu não vou entrar no mérito do Águia Real agora, nem do Practitioner, enfim. O que eu posso falar do Practitioner também é a mesma coisa. Quando eu fiz o meu Practitioner, eu saí com uma disciplina muito grande. Hoje se fala muito em fragmentar a apostila do Practitioner e treinar todos os dias, né? E foi exatamente o que eu fiz do Practitioner também. Eu criei uma didática e eu treinei o Practitioner há muito tempo. E eu nem sonhava em trabalhar na equipe do DL ainda naquela época, né? E aí, levando as pessoas para fazer, obviamente, eu fui convidado para ser o quê? Padrinho. 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 Fui padrinho do DL 27. Ih, aí ferrou. Exatamente. Acabou de se apaixonar. Aí ferrou tudo. E ver o DL acontecendo foi uma coisa muito mágica, foi uma coisa surpreendente. Ver o profissionalismo, a dedicação e, mais do que isso, presenciar a transformação das outras pessoas e, ao mesmo tempo, você também se transforma, porque isso
automático, não tem como, é um processo de troca, de autoconhecimento muito profundo. Ali começou o nosso namoro. Namoro que eu digo no bom sentido, entre eu e Fabiana, né? Falei, cara, eu quero essa parada para minha vida também. E dela, por mim também, porque foi uma troca, né? E a gente teve algumas conversas. Eu já tinha mais alguns cursos de formação, eu tinha treinado bastante, já tinha feito, além de ter feito os cursos, muito importante seguir o que os cursos e os treinamentos falam, porque é óbvio, você faz um DL, ele vai transformar a tua vida, você vai ter ganhos dali que em 34 horas, que são ganhos que as pessoas que não fizeram ainda não conseguem dimensionar a profundidade de tudo isso. Mas tão importante quanto isso, para quem quer se manter no processo de evolução, é seguir os procedimentos que são recomendados. Porque eu penso assim, isso é uma forma de pensar que vem antes do DL. Se eu faço alguma coisa que está me levando a um resultado fantástico, eu aprendo alguma coisa com alguém que está me levando a um resultado fantástico, e essa pessoa me recomenda fazer outras coisas que vai me gerar mais resultado ainda, mas nem um pouco inteligente não fazê-lo. Com certeza. Eu pegava e fazia ao pé da letra, literalmente ao pé da letra, e ainda adicionava mais coisas ainda. E isso foi tão avassalador na minha vida que, por mais que eu tivesse crescido o que eu cresci profissionalmente, é uma transformação que eu acho muito interessante a gente dividir, é que, por mais que eu já tivesse um mega reconhecimento naquela época que eu fiz o DL, assim que eu saí do DL, um mês depois, foram tantas fichas que caíram também na área profissional que eu consegui literalmente ter um crescimento naquela época de 70% de um mês para o outro e trabalhando menos. Isso foi muito louco para mim. Isso foi muito louco para mim. Eu falei, cara, isso aqui é mágica, né? Isso aqui é um pote inesgotável de autoconhecimento e de aprendizagem e de evolução e crescimento, porque não foi só a área profissional que cresceu. As minhas relações mudaram, principalmente a minha relação mudou muito comigo mesmo, porque já como eu era muito, ainda sou, para quem me conhece, eu sou um cara muito perfeccionista, mas as pessoas não têm dimensão do que eu era. Eu era muito perfeccionista com o outro. Você imagina o quanto eu me cobrava, o quanto eu era perfeccionista comigo. Chegar ao ponto de me destruir. De me destruir. De me destruir como? Não dormindo, não comendo, não interagindo com as pessoas que me amavam, ignorando, sem tirar férias. Eu não tinha vida. O que eu tinha era uma empresa bem-sucedida. Era isso que eu tinha. Ponto final. Eu não tinha vida, eu não tinha amigos justos e leais. Não, como eu já disse, que as pessoas não quisessem serem minhas amigas. Eu não permitia que as pessoas entrassem na minha vida. Simplesmente eu não permitia. E aí, fazendo isso, eu comecei a trabalhar no DL. Né? Sentei com a Fabiana e a gente teve uma conversa, se eu não me engano, foi numa terça-feira ou numa segunda-feira. Eu tinha alguns eventos que eu estava fazendo, virei para a Fabiana e já com uma bagagem, que eu já tinha feito alguns outros cursos e treinamentos, já levando para minha família praticamente toda para o DL, eu virei para ela e falei, então vamos embora, vamos fazer um teste, né? E convidar pessoas para fazer o treinamento. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi numa segunda-feira essa conversa, tinha um próximo DL, se eu não me... Não, acho que foi isso mesmo. Eu acho que eu levei 16 ou 8 pessoas, eu não lembro a ordem, num curto espaço de tempo. Ou seja, os meus clientes da minha área comercial, eu ia visitando e o brilho nos meus olhos e o resultado que eles viam também na minha vida, né, na minha tratativa junto com eles, né, foi tão gigante. Eu já tinha credibilidade. Depois que eu fiz o DL, minha credibilidade foi para 1 milhão. E aí eu entrava no meu cliente literalmente e falava assim para ele, cara, o que você vai fazer nesse final de semana? Aí ele, tem alguma coisa, casamento? O cara, não tem, isso, aquele outro. Aí eu falei, então tá bom. Vê com a tua esposa se tem alguma coisa. Aí o cara, mas pra quê? Liga pra tua esposa e fala, se tem alguma coisa pra fazer? Não, não tem. Tá. Aí virava, na época, o DL custava R$ 885. Eu me lembro como se fosse hoje. Gente, isso tem tempo, viu? Tô falando lá atrás.
Aí eu virava pro meu cliente, tem 14 anos, a Júlia virou, fala quando? Você tem, acho que 14 anos atrás, né? 14 anos atrás. Fez em abril 14 ou 15 anos, eu não sei ao certo. E eu chegava no cliente e falava assim, então me faz um cheque de R$ 885 agora. Aí o cara olhava para mim, para que um cheque de 800? Faz o cheque agora, você confia ou não confia em mim? Aí o cara, confio. Aí o cara me dava o cheque e tal, aí eu virava para ele, ó, então, você vai me encontrar, marcava um ponto de encontro, daí ele acontecia em Papucaia naquela época, que era um posto de gasolina, às 5 horas da tarde a gente se encontra nesse posto de gasolina que você vai fazer o que eu fiz, cara, um treinamento maravilhoso, sensacional. Ele, não, mas o que é isso? Eu falei, não interessa, eu fui sem saber o que era também. Naquela época, né, fazer, o que é? Você confia ou não confia em mim? Confia. Eu falei, eu vou estar lá junto com você. E assim começou a minha história dentro do DL. Se eu pudesse dizer o que o DL representou na minha vida, eu posso dizer, mesmo se eu não tivesse participado, mesmo que eu não trabalhasse com isso hoje, eu não sei se eu estaria hoje vivo falando com vocês. Em que sentido? Uma pessoa que não dormia, não se alimentava. Verdade. Que não tinha amigos, não tinha laço. E depois eu olho para minha história antes do DL e pós-DL e falo assim, caramba, certamente eu teria tido um infarto, um AVC. Eu não estaria aqui para contar essa história hoje, né? E o mais curioso é que a maior parte das pessoas, né, hoje, como head trainer, né, eu costumo sempre falar isso, a maior parte das pessoas que ainda não conhecem o DL, e é óbvio que elas não conhecem, não têm a dimensão do que é isso, eram tão ignorantes, mas ignorantes no bom sentido de ignorar, como eu era, porque eu me lembro como se fosse hoje. Se alguém chegasse para mim, a forma como eu cheguei no DL, como eu contei para vocês, um cliente amigo me convidou, porque a noiva dele tinha feito, eu fiquei sem saber o que era, mas se alguém olhasse para mim e falasse assim, você precisa fazer um DL, eu tinha mandado a pessoa pro ajuda. Porque eu falar, não, para você ter mais sucesso, eu ia olhar para a cara. Não, aí eu me vestindo do Oswaldo de 33 anos, de 32 para 33 anos, eu falo assim, pô, cara, eu tenho sucesso, cara. Olha de onde eu vim, olha o que eu conquistei, olha o que eu tenho. Eu sou um cara premiado, enfim. Então, assim, sabe? Fala, não preciso fazer isso. Quem é você para dizer o que eu preciso, né? Quem é você? Mas a ignorância, as pessoas viam que eu precisava. Só quem não enxergava era eu. O ser mais ignorante do mundo, né? Então, assim, eu não estaria, talvez eu não tivesse aqui para contar essa história, né, de como tudo isso aconteceu. E aí, você quer fazer alguma pergunta? Que eu já ia entrar pro salão do DL agora, do primeiro salão. A gente tem 12 minutos, né? Sim. Então, a gente depois vai abrir a outra live, que vai ser a live com as perguntas. Então faz um fechamento para depois a gente entrar na live. Gente, eu falei tanto tempo assim? Eu falei tanto? Nossa Senhora. Agora, Oswaldo, deixa eu só fazer um linkzinho aqui, que é muito interessante. Ver você falando é um ato assim de muita coragem. Porque a gente assumir as nossas dificuldades não é simples. Ainda mais quando diz respeito à arrogância, à prepotência, porque é uma atitude que a gente normalmente esconde. Eu posso até mudar, mas quando eu mudo, eu não quero falar para ninguém que eu reconheci. E você, desde que você começou a passar por essa mudança, e eu acompanhei uma boa parte, né? Eu peguei uma parte onde você estava no momento de transição, de transformação de muita coisa. É muito bonito ver a sua mudança, né? E essa entrega que você faz e a coragem, meu amigo, porque tem que ter coragem para se expor diante das pessoas e dizer aquilo que a gente tinha e que era uma chaga, e que era uma ferida. E relacionado à arrogância ainda é pior, porque quem é arrogante, ele não quer ver nada, ele não quer enxergar nada. A gente até comenta que as duas posturas mais difíceis que a gente enfrenta dentro do DL é a pessoa que se faz de vítima e o arrogante.
São, né, os dois extremos e com muita dificuldade. Você venceu ali, deu essa virada e conta isso para as pessoas com muita tranquilidade, porque no fundo, para a gente é uma tranquilidade. Não sei como é para você aí dentro, mas para a gente você conta com muita naturalidade. E não é simples, viu, amigo? Não é... Isso é uma coisa que eu digo para você. Eu tenho muito orgulho disso em você, sabe? Eu acho assim fantástico. É uma história para a gente modelar. É uma história para se falar, para se propagar, porque não é simples, não é simples. Parabéns mesmo pela sua coragem. Você sabe que eu sou sua fã, parabéns mesmo. Eu que agradeço, imagina. Mas assim, eu acho que esse é o princípio básico, né? É lógico que a arrogância ainda mora dentro de mim, muito da arrogância que foi aprendida, ela mora. Mas, como muitos bons amigos me falam, ela mora de uma maneira discreta, ela mora de uma maneira sutil, não é uma arrogância que vai me levar a um resultado inadequado. Muito pelo contrário. O termo certo nem seria arrogância. Eu acho que a arrogância, ao longo desses anos, ela tem se transformado e continua se transformando num processo de autorreconhecimento mesmo, de autorrealização. Pô, eu sou capaz mesmo, gerando crenças possibilitadoras. E aí, quando acho que eu estou no limite de alguma coisa, eu viro, caramba, peraí, pô, mas dá para fazer muito mais. Enfim, eu sou tão bom quanto. Se eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso ainda, não tem nada em mim que me impeça de ter esse conhecimento, o que eu preciso fazer. Então, acaba virando um automotivador, né? Exatamente. Esse autoconhecimento sobre você mesmo, do quanto você pode crescer, do quanto você pode evoluir e do quanto você se acha capaz. E é um processo. Assim como o perfeccionismo, eu acho que uma das minhas grandes marcas para quem trabalha comigo, para quem faz curso e treinamento, sabe que eu sou um cara extremamente sistemático e perfeccionista. Mas lá atrás, o meu perfeccionismo me levou a bons resultados? Sim. Mas o perfeccionismo me levou a resultados trágicos. Hoje, lidar com o perfeccionismo de uma maneira muito... que é um processo de transição, de uma maneira tranquila, de uma maneira mais inteligente, lidar com as pessoas, mostrar a importância do perfeccionismo, mas sem aquela cobrança, sem aquele peso, e trazer as pessoas para o meu lado, para que elas façam as coisas de uma maneira sempre com excelência, sempre buscando a excelência, isso é contagiante. Então, na hora que eu me Verdade. remito a quem eu era, que na verdade eu sou a mesma pessoa, o que mudou em mim? Mudou a forma de pensar. Como mudou a forma de pensar? Ela começou através de um treinamento chamado DL. Ela começou através de um treinamento. Depois ela veio através de executar o que o treinamento pedia para ser executado. E depois ela veio através de outros treinamentos. O que eu acho muito curioso é que as pessoas às vezes assistem uma live e acham assim, não, as pessoas vão dar um segredo do sucesso. Não existe segredo sem treinamento, sem autoconhecimento, sem autopercepção. Isso é fato. É fato. É por isso que nós, do INEX, a gente trabalha efetivamente só com treinamento vivencial e ponto final. Não vai ser uma videoconferência, ela pode se tornar luz. Algumas pessoas podem ter se identificado com alguma coisa e ter tido algum insight, mas quer realmente ter uma mudança profunda? Ou depois de Tem tudo que isso passar, passar pelo processo. tem que passar pelo processo. Mergulha de cabeça e faz, porque só tem uma forma de você alterar de fato. Com a ajuda de profissionais que sabem o que estão fazendo, né? E daí nasceu exatamente a primeira amizade, que foi a amizade com a Fabiana. E essa primeira jornada para trabalhar na equipe do DL. Eu me lembro de uma frase, quando a gente almoçou, eu e ela almoçamos antes de eu ir para a primeira turma. Ela virou e falou assim para mim: eu tenho certeza que no dia que você botar o pé naquele salão, você nunca mais vai tirar o pé de lá. Porque eu queria, mas eu tinha dúvida. Eu tinha meus receios, né? E eu me lembro dessa frase como se fosse hoje, a gente almoçando e conversando sobre que iria ser o DL no Rio de Janeiro, né? E eu me lembro disso assim muito claramente. E que bom que foi assim, né? Muita coisa aconteceu, a história é muito longa, mas eu achei importante contar parte dessa história. Como é que eu cheguei até o DL? Milhares de outras coisas aconteceram depois disso.
Mas o que eu achei importante contar, porque a maior parte das pessoas elas não tem a ideia do quão transformador ela pode fazer a vida dela. E para isso basta um passo tão simples, que é fazer um treinamento, parece mágica, né? Mas é isso. E depois se permitir, né? É se permitir. Se permitir em fazer um treinamento e se permitir se conhecer. Por isso que eu já estou entrando nesse momento de fechamento, até para abrir para as perguntas. É muito legal, a gente percebe hoje a diferença muito grande. Estou com um grupo no Zoom das pessoas que fizeram Respire, das Águias Capixabas, que fazem treinamento comigo. Hoje eu sou head trainer do Espírito Santo. Mas é muito evidente como essas pessoas estão se relacionando com o processo que a gente está vivendo hoje, né? Esse processo de isolamento, de distanciamento, a quantidade de ferramentas que essas pessoas estão utilizando dentro desse processo. Eu fico me perguntando, quem não tem, como é que faz? Como é que está fazendo, né? E aí a gente começa a ver as notícias de como as pessoas realmente estão, né? Então, assim, é muito legal saber que uma ciência como a PNL pode ser um grande ponto de alavancagem para a vida das pessoas. Isso é de fundamental importância. Isso está muito presente nos grupos que eu tenho, né, que a gente está uma vez por semana junto, e perceber como eles estão lidando com tudo isso. E é uma troca também, né? Como eu estou lidando mediante a esse estudo que a gente tem feito, esse acompanhamento que a gente tem feito. Isso é muito legal, é muito bacana. Pergunta, que eu parei na minha entrada do DL. É muito bom. Opa, não, olha, tem história. Com certeza. O que acontece? Pessoal, nós vamos abrir novamente a live, mas eu espero que vocês fiquem aqui, né? Que essa galera toda fique aqui, que agora vai vir um momento muito rico. As perguntas não são só a respeito da sua história no DL. Tem perguntas do Respire, tem perguntas do NV, tem perguntas de PNL, e estão direcionadas para você, que foi o que eu pedi às pessoas. Então eu peço às pessoas que não saiam agora da live. Eu vou encerrar a live, porque faltam só 3 minutos, e vou abrir uma nova live. Tá, pessoal? Tudo certo? Pessoal dizer o simzinho aí pra gente saber que vão ficar, pra gente poder fazer agora um movimento bem legal. Então eu vou fechar, Oswaldo, e você entra novamente na live que eu abri. E a galera também, tá bom? Beleza, Beijo. Até já. Até já.